Oi, pessoal, meu nome é Tayana, sou professora de ciências e o assunto da nossa aula de hoje é fecundação. Como eu havia comentado em aulas anteriores, o processo reprodutivo, ele é composto de diversos elementos, como os órgãos reprodutivos, as células reprodutivas e também de diversos processos. Um deles é a fecundação. A fecundação nada mais é do que a união entre um óvulo e um espermatozoide, que inicialmente vai originar uma única célula denominada zigoto. Esse é o primeiro estágio de desenvolvimento do novo organismo. Então, durante a fecundação, o material genético dos gametas masculino e feminino se combinam, determinando as características do futuro embrião. Esse processo é essencial para a reprodução sexuada e pode ocorrer de duas formas, ou de forma interna ou de forma externa. Isso vai depender da espécie. A fecundação interna é um processo de reprodução que vem da união do espermatozoide com o óvulo, mas ela acontece dentro do corpo da fêmea. Esse método, ele garante algumas vantagens, como, por exemplo, a proteção dos gametas, a proteção do embrião, o desenvolvimento desse embrião protegido até o momento do nascimento, e dessa forma tem uma garantia de sucesso reprodutivo, já que o tempo inteiro a fêmea vai estar protegendo e garantindo o desenvolvimento desse novo ser. Um exemplo clássico de fecundação interna ocorre nos mamíferos, como nos seres humanos, onde a fecundação acontece no interior do sistema reprodutor feminino, especificamente nas trompas de Falópio, ou tubas uterinas, que é a mesma coisa. Esse processo é essencial para o desenvolvimento das espécies que vivem em ambientes terrestres, onde a água não está disponível para facilitar o encontro dos gametas. O gameta masculino, ele precisa de um meio aonde ele possa se locomover. Geralmente esse meio, ele tem que ser líquido, aonde os espermatozoides vão conseguir nadar até alcançar o óvulo. No ambiente terrestre, existem ambientes que são desfavoráveis a esse processo, por isso que nesse caso a fecundação interna passa a ser uma vantagem, porque quando esse material é colocado dentro do corpo da fêmea, lá existe temperatura e umidade, de forma que essa célula reprodutiva consiga alcançar o óvulo. O contrário, se fosse o contrário, no ambiente terrestre, né, no seco, no ambiente seco, principalmente sem ter esse veículo líquido, vamos dizer assim, o espermatozoide não conseguiria executar a sua função. Já na fecundação externa, também há a união entre a célula reprodutiva masculina e feminina, porém, a fêmea coloca os ovos para fora do seu corpo, como acontece com algumas espécies de peixes, sapos, por exemplo, né? As fêmeas colocam os ovos para fora e os machos ejaculam em cima desses ovos ou próximos, e aí acontece a fecundação. Então, geralmente, a fecundação externa, ela vai acontecer em meio líquido, porque esse meio líquido vai favorecer a mobilidade dos espermatozoides até a célula reprodutiva. Os organismos que utilizam essa estratégia geralmente liberam óvulos e espermatozoides na água simultaneamente, aumentando assim a probabilidade de fertilização. Então, como eu comentei, um exemplo clássico é o sistema reprodutivo de algumas espécies de peixes, que liberam seus ovos e espermatozoides na água, onde ocorre a fertilização. Esse método permite um grande número de gametas se desenvolvendo. Porém, as chances de sobrevivência são menores, porque qualquer alteração que haja no meio ambiente, como, por exemplo, aumento da temperatura da água, poluição, é, é, pH, né, que é a acidez que essa água tem,
pode levar ao não desenvolvimento ou à continuidade de desenvolvimento desse embrião, não gerando dessa forma alguma vida no final do processo. Bom, e como que acontece, no caso dos seres humanos, a seleção do espermatozoide? Contrário do que nós ouvimos durante muito tempo, né, que o espermatozoide mais rápido alcança o óvulo, não é bem assim. Então, existe tanto a participação ativa do espermatozoide quanto a participação ativa do óvulo. Os espermatozoides, no caso da reprodução humana, eles são depositados no fundo da vagina, na entrada do útero. Ali já começa um processo de seleção, porque o ambiente interno do sistema reprodutivo feminino é um ambiente hostil, é um ambiente ácido, é um ambiente quente, é um ambiente úmido, né? Então, é um ambiente que tem diversas características que já promovem a seleção do espermatozoide. Quando esse espermatozoide é depositado no fundo da vagina, ele tem que ter mobilidade o suficiente para entrar na cavidade uterina e nadar até a tuba uterina para alcançar o óvulo. Então, no meio desse processo, muitos vão se perdendo, muitos não têm mobilidade, muitos vão sofrendo nesse ambiente hostil e alguns vão alcançar a tuba uterina. Para auxiliar, o óvulo ele vai mandando informações bioquímicas para os espermatozoides de interesse dele. Então, é como se fosse um sinalizador. O óvulo vai mandando essa informação bioquímica para os espermatozoides de interesse, e esses espermatozoides de interesse, com características viáveis para a fecundação, alcançam o óvulo. Quando eles alcançam o óvulo, eles liberam, o primeiro que alcança, libera uma substância que vai neutralizar a ação de todos os outros, né? Ou matar todos os outros. E dessa forma, ele consegue fazer com que o núcleo que existe nele se una ao núcleo que existe no óvulo. E aí sim temos a fecundação e a formação da primeira célula, que irá originar um novo ser vivo chamado zigoto. E é dessa forma que acontece, então, a seleção do espermatozoide no sistema humano. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.